Bom dia, Belo Horizonte, bom dia, Minas Gerais, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Agenda Minas, que hoje vai falar sobre a reforma da Previdência. Se por um lado o governo tem urgência nas mudanças e usa o argumento de dívida para alcançar metas de ajuste fiscal, por outro lado, centrais sindicais e entidades de classe refutam a proposta por considerarem forte os prejuízos a trabalhadores e servidores públicos. Esse tema, reforma da Previdência, foi debatido em um seminário realizado no dia 15 em Belo Horizonte pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal, que reuniu aí especialistas, economistas, advogados, sindicalistas em diversas palestras que discutiu e aprofundou todos os detalhes sobre a proposta reforma da Previdência e também apresentou números controversos que contrapõem a posição do governo. Todos os detalhes você passa a saber agora. De acordo com o palestrante advogado Roberto de Carvalho Santos, que é especialista em direito previdenciário e também presidente do Instituto de Estudos Previdenciários do IEPREV, o governo mente ao falar que a Previdência está falida. E, em tese, ele defende que o sistema é superavitário e que não há necessidade de reformas. A reforma da Previdência Social, ela já tem sido feita há muitos anos. A Constituição Federal de 88, ela instituiu um excelente modelo de seguridade social e ela tem sistematicamente sido modificada. E as reformas que estão se avizinhando aí, estão anunciando, elas são totalmente desnecessárias, porque a Previdência, juntamente com a assistência e a saúde, ou seja, aquilo que nós chamamos de seguridade social, está extremamente superavitária. Tanto é verdade que o governo desvincula 30% daquilo que arrecada para outras finalidades que não seja o financiamento desses sistemas de proteção social. Então não há necessidade de reforma previdenciária. Isso é um mito, isso é uma inverdade que tem como objetivo a privatização da Previdência Social. Como é que vai ficar a vida das pessoas que estão prestes a aposentar e dos servidores públicos se esta proposta passar do jeito que está? O governo anuncia que vai propor regras de transição. Entretanto, essas regras de transição elas já foram criadas pela Emenda 20 e pela Emenda 41, quando alterou substancialmente a previdência do servidor público. Então, como vão se criar novas regras de transição sobre as regras de transição que já estão em vigor? Então, é muito preocupante, não há ainda uma sinalização concreta do que vai ser proposto. Já está tudo pronto, mas não foi ainda apresentado. Então, é preciso que haja uma mobilização muito grande, de forma prévia e de forma imediata, para que essa reforma não suprima, inclusive as regras de transição que já foram previstas na Emenda 41 e na Emenda 20. A população tem recebido aí, e parece uma grande parte, vem até aceitando o argumento sobre dívida, déficit, e que tem muito brasileiro aposentado aí novo. Mas a realidade não é essa, né? A realidade não é essa. A média da aposentadoria do brasileiro, existem sim pessoas que aposentam mais cedo. Por quê? Porque existe a chamada, por exemplo, aposentadoria especial. Quem trabalhou em área insalubre, 25 anos exposto a agentes nocivos, ruídos acima de 85 decibéis, elas aposentam mais cedo. Existem pessoas que começaram a trabalhar aos 14 anos, 12 anos de idade e vão aposentar mais cedo. Mas a maioria do brasileiro, a média da aposentadoria, em torno de 58 anos. Então não é uma idade completamente estapafúrdia, considerando a nossa expectativa de sobrevida. Porque nós não temos uma longevidade como os europeus. Então a média das aposentadorias, ela não chega a pouco mais de R$ 1.200 do regime geral de previdência social, especialmente. Então no regime próprio já tem a idade mínima de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então essa idade
realidade, e no âmbito do regime geral, como eu disse, a média da aposentadoria é em torno de 58 anos. Então, o brasileiro não está aposentando de forma precoce. Existe um ou outro que aposenta, seja porque estavam trabalhando em condições especiais, seja porque começou a trabalhar muito cedo e completou o tempo de forma mais precoce. Mas a realidade demográfica desmente esse discurso oficial. Outro palestrante desse evento foi o auditor fiscal da Receita Federal e também vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que é o Dr. Décio Lopes. Em sua palestra, ele apresentou números comprovando que o sistema é superavitário, porém mal gerido. O especialista em contas e dívidas públicas garantiu que a Previdência brasileira pode pagar um valor justo a aposentados e também concluir e melhorar os seus benefícios. Pelo que nós apresentamos e mostramos aqui hoje com os dados do próprio CIAF, do governo federal, a arrecadação da folha de pagamentos, menos os benefícios previdenciários, aí há uma necessidade de financiamento em torno de 87 bilhões. Se você tomar como base a arrecadação da área urbana, menos os benefícios da área urbana, você vai verificar um superávit de em torno de 7 bilhões. Mas se você tomar como base a previdência da área rural, em que a arrecadação foi em torno de 7 bilhões e um pagamento em torno de 98 bilhões, você vai ter 91 bilhões de necessidade de financiamento, porque nós podemos dizer que isso é déficit mesmo, porque ainda existem recursos na Seguridade Social. Ou seja, enquanto existir um superávit da Seguridade Social, que em 2015 foi de 11 bilhões, não há que se falar em déficit da Previdência. O economista e coordenador nacional da Auditoria da Dívida Pública, Dr. Rodrigo Vieira de Ávila, com base em dados divulgados pelo governo, demonstrou o quanto a Previdência lucrou nos últimos 9 anos. Ele diz que há um acúmulo de 650 bilhões de lucros líquido. O economista também destacou a importância de democratizar o conhecimento sobre a realidade financeira do país. Ele apresentou gráficos e dados que desconstruíram a sustentação do governo sobre a suposta dívida e o déficit na Previdência Social. Eu faço parte da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma entidade da sociedade civil que visa exatamente mostrar o orçamento como um todo para a população, discutindo a questão do endividamento público, buscando uma auditoria sobre esse endividamento público e mostrando que o verdadeiro ralo do orçamento, na verdade, não é a Previdência. O rombo das contas públicas não é causado pela Previdência ou pelos servidores públicos. Na verdade, ele é causado pela dívida pública. O governo vem com esse discurso de déficit, ele fabrica esse déficit. Na verdade, na previdência do setor privado, que é o INSS, ela está inserida na Seguridade Social, criada pela Constituição de 88 e que inclui também as áreas de assistência, previdência e saúde. E nesse conjunto, na Seguridade Social, existem outras fontes de receita também, como a CSLL e COFINS, que são desprezadas pelo governo, que omite essas receitas para fabricar o déficit. Quando a gente considera essas receitas, verificamos que houve um superávit na Seguridade Social de 2015 de mais de 11 bilhões de reais. E na Previdência do Servidor Público também o déficit é fabricado por um processo de desmonte do Estado nas últimas décadas, que não foi repondo os servidores que foram se aposentando e, obviamente, que a partir daí não se gera contribuições dos servidores na ativa capazes de cobrir todas as aposentadorias e pensões. Mas, nos órgãos onde houve algum tipo de reposição, não ideal, mas algum tipo de reposição, como no Judiciário, por exemplo, existe superávit. No Poder Judiciário existe superávit da Previdência do Servidor Público. Agora, então é uma questão de repor o pessoal que está se aposentando, colocando mais gente na ativa exatamente para equilibrar o sistema.
Então, na verdade, é uma questão política, não existe déficit, existe uma vontade de tirar direitos da população para continuar beneficiando o setor financeiro, que ganha mais de 40% do orçamento na dívida pública. O Dr. Rodrigo Ávila finalizou mostrando que quase da metade dos rendimentos da aplicação da dívida interna são destinados aos bancos e investidores estrangeiros. Para ele, o governo paga juros altos para os aplicadores, causando aí o endividamento público. Ávila não poupou críticas e destacou que o tesouro do governo deve ser o instrumento do Estado para investir nas áreas de interesse da população e não deve ser um instrumento de lucros para o setor financeiro. Bom, a gente tem que discutir esses supostos, como quer dizer, né, o governo e vários outros setores, dizendo que haveria um certo privilégio na população, que pelo fato de estar vivendo mais, né, isso é geralmente utilizado como argumento para defender reforma da Previdência, mas não se olha o verdadeiro privilégio que é um setor da economia, principalmente os bancos, né? O setor financeiro, grandes investidores, que recebem mais de 42% do orçamento geral da União, né? Por meio do quê? Do pagamento de juros e amortizações de uma dívida que sequer foi auditada. A Constituição manda que seja feita uma auditoria nessa dívida, mas até hoje não foi feito. E como não foi feito, nós ficamos aí com cerca da metade do orçamento destinado para essa finalidade, para enriquecer os que já são muito ricos, né, porque os bancos lucram muito, né? Então é preciso a gente verificar quais são as prioridades do país, né? Se a prioridade do país é enriquecer os muito ricos, é óbvio que vai se dizer sempre: a população está envelhecendo, então tem que tirar os direitos dessa população. Não, na verdade nós temos que discutir os verdadeiros privilegiados, que são os detentores do capital financeiro, que aqui no Brasil se locupletam, ganhando um juros estratosférico, né? O governo paga esses juros para os rentistas, né? Uma dívida que nunca foi auditada. Então, é preciso fazer uma auditoria sobre essa dívida, verificar de onde ela surgiu, como é que pode um país gastar metade do seu orçamento com juros e amortizações da dívida. Isso tem que ser investigado. Tem juros sobre juros nessa operação, que também é questionável juridicamente, e vários outros problemas que nós temos que auditar e investigar para se questionar essa prioridade que se dá ao pagamento da dívida, retirando direitos dos trabalhadores. Doutor Rodrigo, outro argumento usado pelo governo é com relação que ele gasta muito com pagamentos de servidores públicos, principalmente os aposentados. Procede essa informação, esse argumento? Não, na verdade isso é um outro argumento falso que tem sido utilizado para se tentar tirar mais dinheiro dos trabalhadores para enriquecer ainda mais o setor financeiro. Na verdade, se a gente olha o que se gasta no país com servidores federais, inclusive os aposentados e pensionistas, e a gente faz uma comparação de 1995 para cá, a parcela da receita corrente líquida, né, que é a receita de tributos, basicamente, do governo federal, caiu enormemente. Em 95, essa relação era mais de 54% da receita corrente líquida do governo federal era destinada aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Hoje não é mais do que 38%, ou seja, caiu drasticamente o gasto com servidores públicos nos últimos 20 anos, de mais de 54% para 38% da receita corrente líquida do governo federal. Então, na verdade, o que a gente tem tido é uma redução nos gastos com servidores e aposentados, porque esse valor, esse percentual já inclui os ativos, aposentados e pensionistas. Portanto, não procede esse argumento. Para o advogado da Confederação Nacional dos Aposentados, Guilherme Portanova, o déficit na Previdência é um mito e que há anos o governo, gestores, mídia e setores empresariais repetem o mantra de que há um rombo nas contas da Previdência, mas que, na verdade, há um interesse de privatizar e também dilapidar o maior patrimônio dos brasileiros, que é o seu sistema previdenciário. Existe hoje um grande discurso governamental baseado numa falácia de que há um déficit da Previdência Social. Tá? Estudos da Anfip,
que baseiam a DPF 415, promovida pela Frente Parlamentar de Defesa Mista da Previdência Social, demonstram que é um superávit de 658 bilhões na última década na Seguridade Social. Seguridade Social, lembramos, é previdência, assistência e saúde. Mas o governo agora reinstituiu a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. O que a DRU faz na prática? Ela permite que o governo pegue o superávit da Seguridade Social, que ano passado foi em 700 bilhões, ou melhor, o orçamento da Seguridade Social, retire 30% disso e use para qualquer fim sem prestar contas. Tá? O que nós descobrimos é que o governo está retirando dinheiro da Previdência, Assistência e Saúde para pagar juros de uma dívida pública que jamais foi auditada. Uma dívida pública que ano passado, pagando 700 bi de juros, subiu 700 bilhões. Então, não precisa ser matemático, nem advogado, nem especialista para saber que, retirando dinheiro da Previdência, Assistência e Saúde para pagar algo que envolve tão somente juros e que aumenta a todo ano, é uma bola de neve cujo fim é um colapso, um caos. Outro item bastante atacado por Porta Nova foi na exigência da idade mínima de 65 anos e 35 anos de contribuição para se aposentar. Ele diz que se fizerem isso, o Brasil vai ser o campeão mundial de exigências, sendo que o único documento necessário para se aposentar será a certidão de óbito. Pregam que vão botar a idade mínima de 65 anos. 65 vai ser o começo. A intenção do governo é aumentar para 70 anos. No momento que mexe com 65 anos agora, uma regra de transição que vai acabar em 70, a aposentadoria por idade também vai ser mexida. Porque a aposentadoria por idade hoje já é com 65 anos. Então, se tu botar uma aposentadoria por tempo de contribuição com 65, tu vai ter que aumentar a por idade. Tá? Então, ou seja, a aposentadoria por tempo de contribuição vai ser com 65 e a puridade vai para 70. Vão aumentar a carência da puridade de 15 para 25 anos. Tu vai ter que, para acumular a pensão com a aposentadoria, tu vai ter que comprovar a dependência econômica, querem desvincular os benefícios assistenciais, que são os LOAS, que hoje são pagos sobre um salário mínimo do salário mínimo. Ou seja, querem cortar os direitos dos trabalhadores, seja dos que já estão, seja dos que virão. Pegamos uma média de expectativa de vida no Nordeste e Norte do país, é 65 anos de idade. Ou seja, quando eu falei na minha palestra que o governo quer fazer uma reforma e vai pedir um único documento para o trabalhador para se aposentar, que é a certidão de óbito, a realidade do Norte e Nordeste do país não me deixa mentir. Se a expectativa de vida é 65, eu vou ter que pagar até os 65 anos, eu vou pagar aí 45, 50 anos de previdência para receber 1, 2, quiçá. Ao meu lado, a Sandra Silvestrini, ela que é presidente do Sejusmig, que é um sindicato também de servidores públicos. Mais um encontro importante que cai por terra as apresentações do governo diante de déficit e outras situações. Hoje, cientistas e especialistas confirmaram o que vocês já vinham dizendo. A reforma da Previdência nada mais é que uma situação política para minguar os direitos dos trabalhadores. Qual o ponto de vista que você tira a partir de então e o que a sua categoria vai fazer diante disso? Bom, nós estamos convocados nossa categoria para reação, porque desde o início a gente tem dito, é uma falácia esse déficit da Previdência. Hoje os números, né, e palestrantes tão ilustres aqui presentes nesse evento importantíssimo confirmam isso. Então querem fazer mais uma vez, impor nas costas dos trabalhadores uma dívida, o pagamento dos juros da dívida, com a retirada de direitos e colocando para a sociedade essa falácia de que a Previdência é deficitária, quando na verdade ela não é deficitária. E tudo que se está fazendo agora, todo o esforço, seja em torno da PEC 241, seja da reforma da Previdência, é todo o esforço da sociedade que paga os seus impostos para, em vez de ela ter bons serviços, né, públicos prestados a ela que recolhe os impostos, em vez disso, o que se pretende agora é que todos esses recursos que se é arrecadado sejam direcionados para pagamento de juros da dívida pública, ou seja, para enriquecer quem já é rico. O coordenador-geral do Citraeng e servidor do TRE, Sandro Lúcio Pacheco, destacou que a proposta de reforma da Previdência, que está na mesa do presidente Michel Temer, é um verdadeiro confisco aos salários dos servidores. Isso porque pretende elevar de 11% para até 20% o valor da contribuição dos servidores.
O governo apresenta a Previdência como forma deficitária, né, que traz rombos aos cofres públicos e, na verdade, a gente sabe que não há esse rombo. Isso aí é feito uma maquiagem nesses dados aí. Então, assim, a Previdência do servidor, em especial, não é deficitária. Então, a gente tem que deixar bem claro para a população, para os servidores, que a Previdência não é deficitária e que isso aí, na verdade, vai haver um confisco dos salários dos servidores, porque vai se alterar a alíquota de contribuição, a alíquota que hoje que é de 11%, que é uma alíquota relativamente alta, estuda-se passar até para o valor de 20% da contribuição do servidor. Ou seja, então a gente tem que chamar a atenção da população e dos próprios servidores para os prejuízos advindos dessa possível reforma. O palestrante Dr. Anderson Avelino, mestre em Direito Público e também presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mineira, pontuou duas questões. A primeira envolvendo o suposto déficit. A segunda sobre o regime diferenciado dos servidores públicos, que ao longo dos anos vem sofrendo várias retiradas de benefícios e definhando cada vez mais o direito deles. Bom, na verdade, a discussão passa sempre por um pano de fundo de um déficit da Previdência, quando, na verdade, esse déficit da Previdência, ele, na minha opinião, ele não existe da maneira como está sendo veiculada pelo governo federal. Então, a primeira questão mais importante é desmistificar esse déficit da Previdência. E a segunda questão é importante que mostre isso para os nossos parlamentares e também mostre que a forma de exercício do trabalhador do regime próprio, ou seja, do servidor público, é diferente da iniciativa privada. Vários direitos que os trabalhadores da iniciativa privada têm, os servidores públicos não têm. Então é importante também que fique bem claro que ao longo de vários anos tem existido várias pequenas reformas da Previdência que têm retirado constantemente direitos dos servidores públicos, principalmente do ponto de vista previdenciário. Ao meu lado, Vilmar Miranda, ele que foi um dos que compôs esta última mesa. Vilmar, a realidade é bem ao contrário do que o governo prega, com relação a déficit, com relação a mudanças urgentes para que a Previdência venha sobreviver. Essa informação foi muito contestada ali agora. De fato, todo o movimento que nós vemos hoje realizado pelos governos, né, desde a promulgação da Constituição do Brasil de 88 até hoje, foi no sentido contrário de realizar aquilo que se entende de previdência social de fato. Todos os movimentos, toda a falácia relativa a déficit, que a gente sabe que não corresponde à realidade, nós tivemos a oportunidade de ver desconstruído nesse evento, com base científica suficiente para nos dar argumentos para nos contrapor em todas as ações, em todos os movimentos que necessariamente precisamos fazer. Eu, em particular, retornando para o estado do Espírito Santo, né, pretendo já mobilizar toda a categoria para fazermos uma resistência forte contra esse movimento de aviltamento do direito do trabalhador. Esse encontro foi muito relevante para tratar da reforma da Previdência que o governo federal está falando que vai propor nos próximos dias. Infelizmente, os servidores públicos estão sendo vítimas de uma série de ataques. O governo federal culpa os servidores públicos por um desmando nas próprias contas do Estado, as próprias contas do governo, em virtude de uma irresponsabilidade fiscal. No entanto, hoje ficou demonstrado com dados técnicos que os servidores públicos não são os responsáveis pelas deficiências, pelas dificuldades das contas públicas. Muito pelo contrário, hoje se verificou que a dívida pública, a amortização dos juros da dívida, enfim, todo esse gasto envolvido com a dívida pública, que há muito tempo está para ser auditada, e esse mandamento da Constituição ainda não foi cumprido, é que se trata do grande responsável pelo déficit nas contas públicas. Os servidores públicos simplesmente estão desempenhando seu papel e procurando prestar um serviço de excelência para a população.
A Constituição de 88, ela previu uma idade mínima para a aposentadoria das mulheres, que era abaixo dos homens, e a razão disso era a dupla jornada de trabalho e a remuneração abaixo dos homens, mesmo quando realizando a mesma função e cargo. Essa situação ela ainda existe no Brasil. Apesar disso, com um argumento hipócrita, o governo tem proposto aí nivelar as idades de homens e mulheres como idade mínima de aposentadoria em 65 anos. Que é um absurdo. Um absurdo completo, porque a situação de desigualdade que se verificou em 88, ela persiste até hoje. A mulher ela chega a trabalhar 18, 19 horas a mais do que o homem, na média, é dado do IBGE, o mais recente, em função do trabalho doméstico e do cuidar de filhos. O evento também contou com a presença da presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Juiz de Fora, que destacou que a proposta de mudanças na Previdência prejudica os trabalhadores e favorece o capital, e que se faz necessário conscientização, pois quem mais vai sofrer é a grande massa dos trabalhadores. O que tem que fazer prevalecer é o que de fato está na Constituição Federal. É a garantia dos direitos sociais, seja através da seguridade, custeio da Seguridade Social, que hoje vem se falando sem coerência, de que há um déficit da Previdência, quando na verdade não existe. Há estudos comprovados matematicamente que há superávit, tanto que em 2014 foi computado um superávit de mais de 50 milhões de reais. Então, o que se tem que fazer prevalecer, tanto nos movimentos sociais quanto na luta pela prevalência dos direitos sociais, é sim a proteção a esses trabalhadores, é a grande massa e é quem mais vai sofrer caso haja uma reforma da Previdência, como está pretendendo. Se a proposta for aprovada, nós teremos uma situação de prejuízo efetivo, concreto, no sistema de aposentadoria, que fará com que os servidores públicos venham a trabalhar por um período maior do que aquilo que ao longo do tempo contribuíram. Desde a fundação desse sindicato, do qual eu sou um participante, ajudei a fundar esse sindicato, eu milito desde o seu início e nós estamos vendo agora a situação pior, a mais catastrófica para o funcionalismo público diante do sistema que nós estamos vivendo atualmente. Esse sistema previdenciário que está para ser aprovado com essa PEC 241, ela vai nos deixar completamente desnorteado, o funcionalismo público não tem por onde caminhar e por isso que nós precisamos deste tipo de trabalho que o Citraeng está fazendo aqui agora, conscientizando a todos os funcionários públicos e levando a consciência da nossa luta, da nossa batalha, que nós devemos continuar lutando. O mais importante é que cada um assimile os conhecimentos e repasse ao máximo possível para os colegas de base, família, o máximo de pessoas possível, para que juntos, unidos, possamos agir com sabedoria em prol da diminuição ou da não restrição de direitos para toda a classe trabalhadora. A gente tem que se mobilizar e eu falo para todo cidadão, procure os seus direitos. Muitas das vezes a gente não se mobiliza por falta de conhecimento e assim, a gente tem que estar se mobilizando, procurando as nossas entidades de classe, da iniciativa privada para estar realmente nos mobilizando contra essa absurda reforma da Previdência, que é uma falácia, uma falsidade. O coordenador-geral do Citraeng, Dr. Alan da Costa Macedo, foi o responsável pela coordenação do evento e, em sua palestra, destacou a política entreguista e neoliberalista dos governos e fez um apelo aos colegas sindicalistas para que procurem informar mais a sua base e também trazer maior clareza sobre essas ameaças. Na verdade, esse evento foi criado justamente para fomentar um debate e, na verdade, fazer um plano de lutas, chamar o pessoal para a luta. Porque os eventos acadêmicos são bastante enriquecedores para levar informação científica. No entanto, nós estamos num momento crucial de mudança de paradigma na nossa história do trabalho. Nós estamos tendo uma mudança de interpretação do Estado. O Estado está se transformando num estado de bem-estar social, num Estado neoliberal.
E nós estamos muito preocupados com isso, porque os destinatários do serviço público, além de nós, servidores públicos, seremos diretamente afetados por essas medidas. Por quê? Porque o Estado neoliberal, ele favorece banqueiros e empreiteiros e ele desfavorece a classe trabalhadora. Então nós, independente de governos, independente de partidos, queremos conclamar a luta, chamar a população para conhecer de fato que existe um superávit previdenciário e não um déficit como eles pregam. E nós queremos utilizar as mídias que trabalham em favor do trabalhador, do servidor, para levar a informação verdadeira. Eu já agradeço aqui a Band Minas, através do seu programa, Rogério Reis, que sempre levou a voz dos sindicatos e a voz do trabalhador para o conhecimento público. Termina agora a edição do programa Agenda Minas. Obrigado pela audiência. Sábado que vem temos um encontro marcado com a luta pelos seus direitos e com a voz de todos os trabalhadores. Somos o que podemos ser. Programa Agenda Minas, a imagem das entidades sindicais e a voz de todos os nossos trabalhadores. Até sábado que vem, neste mesmo horário. Que Deus te abençoe. Um bom final de semana.